Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar iniciando um novo módulo, módulo 5. Então, essa é a aula 1 do módulo 5. Esse módulo nós vamos tratar sobre noções de patologia humana, tá? Hoje vocês só vão ouvir minha voz, né, por motivos de força maior. Nossa videoaula vai ser dessa forma, mas espero que vocês consigam me acompanhar e compreender essa parte inicial do conteúdo. Esse módulo ele tem 2 aulas, então vai ser esse sábado e o outro que nós vamos estar trabalhando o módulo 5. O que é a patologia humana? Não sei se alguém já ouviu falar sobre o que é patologia, o que trata a patologia. Mas a patologia é o estudo das doenças, tá? Então, patos aqui é uma nomenclatura em grego, né? Que significa doença ou sofrimento. Logos, estudo. Então, é a ciência que estuda as causas das doenças e o mecanismo que as produzem. Tipo assim, o que causou a doença e de que forma que ela se produziu, que ela se desenvolveu. As sedes e as alterações morfológicas e funcionais que apresentam. Que tipo de alterações que ela causa no nosso organismo, a nível de tecidos e órgãos. Então, por exemplo, a patologia dentro da medicina, ela tem objetivos diferentes. A patologia, ela busca estudar as causas das doenças, tá? E a medicina em si, ela é objetivo diagnóstico e a terapêutica. Então, basicamente, a patologia é uma ciência dentro da medicina que o objetivo dela é apenas estudar a causa e não ter uma finalidade diagnóstica ou terapêutica. O processo patológico é o processo no qual se desenvolve a doença, né? Nesse processo, geralmente é avaliada a causa, que já onde se observa os mecanismos, né, que causaram essas alterações, as alterações morfológicas, que podem ser alterações morfológicas a nível de células e tecidos, ou alterações funcionais, que seriam a nível de órgãos e sistemas. Quando a gente tem essas alterações, o que se tem automaticamente são o desenvolvimento dos sinais e sintomas da doença, né? Então, aqui a gente vê o objeto de estudo da patologia, que faz através do uso de microscópio, né? Aqui é uma foto de uma célula no microscópio, é como se visualiza no microscópio as células. Dentro da patologia, a gente trabalha um processo chamado saúde e doença. Esse processo ele é influenciado por diversos fatores, como vocês podem ver aqui nessa figura. Fatores ambientais, fatores educacionais, fatores culturais, fatores econômicos, políticos, ecológicos, genéticos, fatores sociais, fatores psicológicos. Então, todos esses fatores, eles acabam influenciando no desenvolvimento, no curso, na evolução da doença. É por isso que hoje a doença é dita como um processo no qual o indivíduo passa da saúde para a doença. Hoje em dia, esse processo ele não é influenciado apenas pela doença, ele é influenciado por todos esses fatores que acabam afetando o bem-estar, tanto físico quanto mental do indivíduo que está com esse processo de doença. Então, a partir desse processo, a gente trabalha novos conceitos. Novo conceito de saúde, novo conceito de doença. A saúde seria o estado de boa adaptação do organismo ao ambiente, seja o ambiente físico, psíquico, ambiente social, ambiente econômico, o ambiente psicológico, tudo que influencia na vida do indivíduo. Então, a saúde é quando ele está num estado de boa adaptação. A doença é ao contrário, ele teve a falta de adaptação. Então, com o desenvolvimento da doença, ele não se adaptou ao processo.
seja um ambiente físico, psíquico, social, econômico, então, tudo isso acaba influenciando nos sinais e sintomas do indivíduo, né? Como que vai cursar a doença, como que ele vai receber aquele diagnóstico. É por isso que muitas pessoas, elas têm a mesma doença, mas elas têm evolução diferente. Tem uma pessoa que fica, digamos assim, com sintomas, sinais e sintomas muito mais graves do que outras também. Porque além do próprio fisiológico e imunológico, a gente tem outros fatores, principalmente psicológicos, emocionais, sociais e econômicos, que vão influenciar no desenvolvimento, né, na evolução da doença, da saúde para a doença ou da doença para a saúde. Então, para a gente falar de patologia mesmo, nós vamos trabalhar basicamente alguns conceitos muito importantes. O primeiro é sobre o agente agressor. O agente agressor é aquele que vai causar uma agressão. Então, o agente agressor é aquele agente que causa a agressão. Não necessariamente ele é um agente microbiológico, tá? Ele pode ter várias formas. Aqui, intrínseco seria substâncias endógenas, substâncias dentro do nosso próprio corpo, como mediadores químicos que a gente vai já ver. A gente tem também físicos, como por exemplo o calor, radiação ultravioleta, né? Causando queimaduras. A gente tem também, por exemplo, armas brancas, como faca, também seria um agente agressor. A gente tem também agente químico, né? Como, por exemplo, substâncias químicas que a pessoa utiliza ou ingere. E agentes infecciosos, que já poderiam ser diversos micro-organismos, né? Vírus, bactérias e fungos. Então, quando esse agente agressor ele causa uma agressão, essa agressão, ela acaba, essa agressão, ela acaba provocando alterações, né? Essas alterações, na verdade, elas são espécies de defesa. São a nossa defesa é uma resposta do nosso organismo, tá? Deixa eu alterar aqui para ficar melhor esse ponteiro. E toda hora. Pronto. Essa resposta do nosso organismo pode ser desses três tipos, olha. Pode ser a resposta. Então, voltando. O agente agressor é o que vai causar a agressão. A agressão é a alteração que o nosso corpo sofre em resposta ao agente agressor. Essa reação é como se fosse após a agressão. É o que o nosso organismo vai sofrer após a agressão. Pode ser uma lesão, pode ser uma adaptação e pode ser uma inflamação. Gravem na cabecinha de vocês essas três ordens. Os tipos de resposta ao agente agressor são lesão, adaptação ou inflamação. Aqui a gente tem exemplos dos agentes agressores, olha, queimadura, facada, aqui substâncias químicas, aqui um veneno, uma peçonha também é uma substância química. Aqui são fatores intrínsecos, como por exemplo, genes autoimunes, né, causando doenças autoimunes, e agentes infecciosos, como herpes vírus, por exemplo, aqui, tá? Ok, então nós vamos falar sobre as respostas agora. Lesão, adaptação e inflamação. Primeiro que vamos falar é sobre a lesão, ou lesão celular. A lesão ou processo patológico é o conjunto de alterações morfológicas, moleculares ou funcionais que surgem nos tecidos após agressão. As lesões são dinâmicas, começam a evoluir e tendem para a cura ou para a cronicidade. Então, a primeira resposta que a gente está falando é sobre a lesão celular. É a resposta à ação de um agente agressor. Essa lesão ela pode ter uma evolução. Alguns tipos de lesão mais simples, elas tendem à cura, né? Cura espontânea.
mas outras ela tende à cronicidade, ou seja, ela fica crônica e ela fica permanente por longo tempo e não se cura muito rápido. Então, a gente tem dois tipos, lesões não letais e lesões letais. Se eu digo não letal, é porque não tem morte. Se eu digo letal, é porque tem morte. Vamos já ver melhor isso. Então, vamos falar um pouco sobre lesão não letal. São aquelas compatíveis com a recuperação do estado da normalidade após cessar a agressão. Ou seja, o organismo sofreu a agressão, como resposta gerou a lesão, só que após terminar essa agressão, esse tecido ele consegue se recuperar, ou seja, isso foi uma lesão não letal. A gente tem a regeneração e é uma lesão reversível, ou seja, pode voltar ao normal, ao que era antes, tá? Então, a gente tem a própria degeneração, que a gente vai ver, é um tipo de lesão não letal. Então, a gente pode também ter regulação de crescimento e diferenciação celular. Essas alterações de crescimento e diferenciação a gente vai ver em separado. São tipos de lesão não letal. Aqui é uma degeneração não letal, seria uma degeneração gordurosa por acúmulo de lipídios, tá? Que seria a esteatose hepática. A esteatose hepática, ela se caracteriza pelo acúmulo de gorduras no tecido hepático. Então, aqui é um fígado normal e aqui é um fígado gorduroso. Você vê que é infiltrado de célula, né? Infiltrado de adipócitos aqui, estão carregados de gordura, fazendo com que muitas das vezes ele aumente de tamanho. Então, a gente tem um acúmulo de gordura, que são lipídios, causando uma pequena degeneração, né, no fígado. Então, a esteatose hepática, dependendo do grau, a gente consegue tratar, né, muito facilmente, alguma com reeducação alimentar e também com medicamentos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a lesão letal, que são aquelas que não têm recuperação, tá? Então, é irreversível. Uma vez que a célula entra em lesão letal, o destino da célula é a morte. Então, a gente tem dois tipos, a necrose e a apoptose. Essa via aqui é a necrose, essa aqui é a apoptose. Na necrose, a gente tem a morte dela seguida por autólise, ou seja, ela tem uma destruição total. Aqui na apoptose, ela vai meio que diminuindo de tamanho até morrer. Ambas necrose e apoptose causa morte celular. Geralmente, a necrose é pela ação de substâncias químicas, toxinas, obstrução vascular, privação de oxigênio. E a apoptose já é um pouco mais programada. A apoptose já é comum acontecer no nosso organismo quando se tem que ter a troca celular, né? Como aquela, por exemplo, uma célula já está velha e aí a gente precisa produzir novas. Então, para isso, o nosso organismo ele induz a morte celular para produzir novas células, tá? Aqui a gente tem um exemplo de necrose, que é a perda do tecido. Então, aqui já não tem uma oxigenação na necrose, esse tecido ele perde a oxigenação, então ele começa a entrar em morte celular. Aqui é uma lesão também causada a nível cerebral, tá? Então, essas células morreram. Uma vez morta, não tem como recuperar, né? Isso daí, a pessoa aqui morreu. Esse aqui praticamente perdeu essa parte do pé. A próxima resposta, então, a gente falou sobre lesão e vamos falar agora sobre adaptação, ok? Então, na adaptação, a gente tem distúrbios de dois tipos: distúrbios de crescimento e distúrbios de diferenciação celular. Vamos falar um pouquinho sobre adaptação segundo distúrbios de crescimento celular.
Então, nos distúrbios de crescimento, a gente tem a alteração do volume celular ou a alteração do número de células. Então, não vão se perder. Vamos, assim, pensar. A lesão, a adaptação. Na adaptação, a gente tem distúrbio de crescimento e distúrbios de diferenciação. Nos distúrbios de crescimento, nós temos a alteração do volume ou do número de células, ok? Então, se eu falo que a alteração do volume significa que ela aumenta ou diminui de volume. Se eu falo que a alteração de número é de quantidade, ela aumenta ou diminui em quantidade. Então, por exemplo, aqui é uma célula pequenina, aqui é um volume maior, né? Então, é uma hipertrofia, ou seja, aumentou o volume, tá? Aqui diminuiu o volume e a hipotrofia. Então, vocês observam que tem a mesma quantidade, o que está alterando aqui é o tamanho, o volume dela. Aqui não, a gente já tem uma alteração de quantidade. Olha, se vocês repararem, tem uma quantidade aqui, aqui tem o dobro. Elas estão no mesmo tamanho, só que com o dobro. Então, isso daqui é uma hiperplasia, ou seja, um aumento em quantidade. Aqui é uma figura que exemplifica aqui uma célula, né, num tecido normal. Aqui uma hipertrofia, que ela está aumentada em volume. E aqui é aumentada em número, em quantidade. Então, é uma hiperplasia. Exemplos. A hipotrofia, a hipertrofia, todas essas alterações de crescimento, elas podem ser fisiológicas ou pode ser patológica. Quando a gente fala fisiológica, a gente está falando que ocorre naturalmente no nosso organismo. Quando a gente fala patológica, é que ela ocorre decorrente de uma doença. Então, quando a gente tem a hipotrofia fisiológica, aqui no processo de quê? De envelhecimento, de senilidade, as células elas começam a diminuir de tamanho, diminuir a atividade, principalmente lá do sistema nervoso, tá? Quando a gente tem uma hipertrofia fisiológica, por exemplo, as células do músculo, os miócitos, né? Eles começam a aumentar em quantidade, principalmente em decorrência do quê? Da musculação, malhação, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de hipotrofia patológica. Aqui, hipotrofia patológica, né? Esse aqui é um exemplo de um cérebro com doença de Alzheimer. Então, aqui a gente vê, aqui está o cérebro normal e aqui está um cérebro com a doença. Vocês observam que tem uma grande espaço entre essas células, tá vendo? Então, elas diminuem o volume, deixando esses sucos à mostra. Aqui não, é tudo mais unido. Aqui é uma hipertrofia patológica, em decorrência de alguma cardiopatia, né? Aqui um coração de um estado normal e aqui um coração de um estado alterado, bem maior, tá? Aqui é um exemplo também de hipoplasia fisiológica, certo? Aqui, no caso, as células do timo, elas começam a diminuir a quantidade, né? Porque a gente já viu que quando a gente é adulto, o timo, ele já perde um pouco da função, então ele involui. Aqui é uma hipoplasia patológica, né? Uma doença dentária que faz com que diminua as células dos dentes. Aqui é uma hiperplasia fisiológica, né? Como, por exemplo, num estado de amamentação, é preciso aumentar a quantidade de glândulas, né, de células mamárias para a produção do leite no processo de amamentação. E aqui também é uma hiperplasia patológica, seria já o aumento de células, como, por exemplo, na endometriose, que tem aqui um aumento, né, dessas células desse tecido. Aumento da quantidade, tá, gente? Então, estamos falando de adaptação celular. Então, a gente tem alterações no crescimento e alterações de diferenciação, certo? Então, nós vamos estar falando sobre diferenciação celular. Então, na alteração de diferenciação, significa que não é em relação à quantidade nem ao tamanho, é a forma dela, tá?
Por exemplo, aqui a metaplasia é um formato, se vocês observarem que ela tem um formato e aqui ela tem outro. E essa daqui são as mais comuns, que são a neoplasia, tá? Aqui é um exemplo de células normais e as células neoplásicas. Neoplasia, gente, é o mesmo que câncer. Então, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre câncer. Então, aqui é um exemplo de metaplasia fisiológica, né? Quando a mulher adquire a puberdade. E aí, a partir da menarca, né? Da menina, o excesso de estrogênio, ele acaba alterando esse tecido, né? Para o colo do útero. Aqui é um exemplo de metaplasia patológica, quando a gente tem um aumento, aqui a diferenciação, né, a mudança da forma da célula dos brônquios a partir dele estar em contato com substâncias, né? E aqui é um exemplo de neoplasia, como por exemplo, câncer. Aqui é maligno e aqui é benigno. Então, neoplasia, gente, é a mesma coisa que câncer, tá? Ele designa alterações que podem acarretar o crescimento exagerado. Então, a gente tem células que são de formatos totalmente diferentes e, além disso, elas não se contentam só em ter o formato diferente, elas gostam de ter um crescimento extremamente acelerado. Então, ela tem uma proliferação de celular anormal, sem controle, na qual reduzem a perda da capacidade de se diferenciar. Então, elas perdem aquela característica original da célula, como por exemplo aqui, e aí elas se reproduzem muito em quantidade e em uma forma totalmente diferente, tá? Em consequência disso, hoje se tem muita pesquisa em relação ao desenvolvimento do câncer, por que se desenvolve o câncer, mas acredito que tem muitas alterações a nível de genes, né, que acabam induzindo esse tipo de diferenciação. Então, aqui, essa figura bem grande, ela traz essa diferenciação sobre o que é benigno e o que é maligno, tá? Neoplasias benignas ou essas diferenciações benignas geralmente não são letais e nem são tão graves. Às vezes, o que causa é um transtorno, seja estético, seja de funcionamento, né, de alguma situação, não quer dizer que tem que ser ignorado. Isso daqui significa que isso daqui tem um tratamento muito mais fácil e a recuperação muito mais rápida. Já a neoplasia maligna tem um crescimento muito rápido e as células são extremamente invasivas, como você vê aqui, ela já está indo para uma outra região, né? Aqui na benigna a gente tem uma borda mais delimitada que a gente não tem, né? É grande, mal delimitado, crescimento muito rápido, totalmente invasivo, tá? Por isso que é maligno. Então, essa é a diferenciação, a outra figura aqui, falando da neoplasia benigna e da neoplasia maligna. Aqui, a velocidade de crescimento é mais lenta, forma de crescimento expansivo e crescimento à distância, metástase ausente. Aqui na maligna, o crescimento é rápido, a forma de crescimento é expansivo e infiltrativo, ou seja, eles infiltram outros tecidos. Crescimento à distância, que é a metástase, pode estar presente. Metástase é quando essas células elas se desenvolvem em um tecido e por algum motivo elas vão parar lá em outros tecidos. Então, aqui, pessoal, vamos ver um vídeo, tá? Muito legal que a gente fala um pouquinho sobre câncer.
Então, agora nós falaremos da nossa última resposta. Então, lembrando que falamos de lesão, falamos de adaptação e agora falaremos de inflamação. Inflamação ou flogose é uma reação, é um tipo de reação também. Só que ela é uma reação um pouco diferenciada, porque a gente vê várias outras características que são exclusivas da inflamação, tá? Então, a gente tem tecidos vascularizados, ou seja, tecidos em que a gente tem bastante vasos, até porque é através dos vasos que a gente vai ver que circula tanto as células de defesa que participam da inflamação, quanto as citocinas, que também são chamadas de mediadores químicos, né? Na inflamação, a gente tem saída de líquidos e células do sangue, né? Justamente por causa desses vasos sanguíneos. Então, a inflamação ela é um mecanismo natural de defesa do nosso organismo. Essa inflamação ela é decorrente como resposta de alguma lesão, certo? Já que ela é uma resposta a um agente agressor. Então, ela é muito importante contra a agressão, certo? Então, a resposta inflamatória está muito ligada também ao processo de reparação. Então, a gente vai ver que a inflamação, automaticamente, ela chama o processo de cicatrização, regeneração, para a restauração do tecido que foi lesionado. Ok? Então, a finalidade da inflamação, muitas das vezes, é neutralizar o agente lesivo. Então, a inflamação ela é uma resposta, né, que ela visa não somente identificar ou sinalizar para o organismo que aconteceu uma lesão, que tem um organismo invasor no corpo, mas também ela é uma resposta protetora. Por quê? Porque ela chama células de defesa e ela induz o processo de reparação, ok? Então, sem o processo inflamatório, diversas infecções elas iriam prosseguir e as feridas elas jamais cicatrizariam, né? Órgãos seriam danificados. Então, a gente tem células de defesa e mediadores químicos. Células de defesa, principalmente leucócitos. Mediadores químicos. Mediadores químicos são substâncias químicas que podem ser
liberadas no momento pelo próprio tecido que for lesionado, assim como pode ser liberado pelas próprias células de defesa, como histamina. Histamina é o principal mediador da inflamação. Existem outros, tá? Mas a histamina é o mais, digamos, estudado. Então, a gente tem a inflamação aguda e inflamação crônica. Inflamação aguda é aquela que é mais recente, né? Tá durando ali minutos, horas ou dias. A gente tem fenômenos exudativos, tá? O que é exudado? É o acúmulo de líquido, né? Seja mistura de células, seja secreção, tipo um pus, imaginem assim. E aí a gente tem infiltrado de células, como leucócitos aqui, neutrófilos e eosinófilos. A inflamação crônica já é aquela que dura muito mais tempo, né? A inflamação crônica é aquela que é de difícil resolução, dura muito tempo, dura semanas, meses, anos, tá? A gente já tem linfócito, plasmócito. A principal diferença entre elas é o tempo. Aqui a resolução é mais rápida, aqui a resolução é mais demorada. Quero que vocês prestem bem atenção para esses sinais, que são também chamados de sinais cardinais ou sinais da inflamação. Toda inflamação ela vai gerar esses sinais. O primeiro sinal é o calor, o aumento da temperatura. Seja um aumento da temperatura a nível corporal, como por exemplo febre, seja um aumento da temperatura local. Quando você teve alguma foliculite, algum processo infeccioso na pele, você percebeu que ao tocar aquele local estava quente, né? Então, por que isso? Naquele nível local, a gente tem a vasodilatação, o aumento da quantidade de vasos ali, o aumento do aporte sanguíneo. Consequentemente, com o aumento desse aporte sanguíneo, a gente tem o rubor, né? Que é a hiperemia. Então, você também já deve ter observado que naquele local, no local da inflamação, você toca, tá quente, você vê que a coloração é diferente da coloração do restante da pele. Então, aquela coloração, geralmente, ela é um pouco mais avermelhada. Ela pode também estar com tumor. O que é o tumor? É o acúmulo de líquido, né? Geralmente pode ter pus. E aí tem dor, porque quando você toca, você vê aquilo inchado, que é o tumor, né? Vermelho, que é o rubor, quente, que é o calor, e aí, consequentemente, dói, que isso é através de mediadores químicos que ligam, né? Afetam a terminação nervosa e ativam lá os nossos receptores da dor, ok? Então, aqui é um exemplo do processo inflamatório. Então, a gente tem aqui essa figura, ela é bem característica, né? Aqui a gente tem a principal exemplo que utiliza é esse, é um espinho que foi lá e perfurou a pele. Então, aqui é a pele, aqui é o vaso sanguíneo, tá vendo? Então, quando ele perfura o tecido, o próprio tecido, ele começa a liberar sinais químicos, como principalmente histamina e prostaglandina, tá? Então, a gente tem uma ruptura. Com essa ruptura, você tem a invasão, né, de bactérias, que são aqui os patógenos. Então, a gente tem a invasão de bactérias. Então, juntando as bactérias com esses sinais químicos, esses sinais são chamados de sinais justamente porque eles sinalizam, eles chamam os leucócitos, principalmente os fagócitos, para fagocitar essas bactérias. Então, ocorre a vasodilatação, esse vaso aqui vai dilatar para que possa passar muito mais células por ali. O que acontece é isso bem aqui, ó. Como é que ela passa do vaso para o tecido? Tá aqui. Ele faz, ó, rolamento no tecido, ele passa entre uma célula e outra, entre uma célula epitelial e outra. Ele passa, ele vai se encaminha até o agente agressor. Então, eles chegam aqui até o agente agressor e eles começam a fagocitar, né, as bactérias e tudo. E automaticamente ele já inicia o processo de reparação, que é também chamado de cicatrização. Então, o processo de cicatrização, a gente tem aqui a lesão inicial, né?
A gente tem o processo de inflamação, a gente tem a proliferação, né, que induz a formação de um novo tecido, e o remodelamento. Muitas das vezes esse tecido ele fica numa característica diferente do tecido original. Por isso que todo mundo já deve ter, né, algum tipo de cicatriz. Então você observa que a característica daquele tecido ele regenerou de uma forma diferente do tecido original, da sua pele, né? É perceptível. Isso é chamado de cicatriz. Então, a cicatrização ela tem três fases. O primeiro começa a inflamação, granulação, né, que é aquela cascão, famoso cascão que o pessoal chama. E aí a gente tem a maturação, que é uma outra célula que se regenera. Ela tem uma característica diferente das células originais, tá? Então aqui, ó, exemplos de cicatrização. Aqui é exemplo também de cicatrização. Vocês estão vendo que o tecido ele pode mudar inclusive de cor, né? Ficar mais escuro ou ficar clara. Mas o tecido de remodelamento muda a característica. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. Leiam a apostila e façam os exercícios. Um grande abraço.